Olá, vamos iniciar então mais uma edição do programa Bate-Papo Empreendedor Unisc. E hoje estamos aqui com o nosso egresso do curso de Administração, Ismael Gerhardt, que vai contar um pouco da sua trajetória empreendedora, vai falar um pouco da sua experiência aí no mercado da construção civil, especificamente na área de concretos e britagem. E como já de praxe, está a colega Eliane Mealho, obrigado mais uma vez pela presença, André, pela parceria. convite. Com certeza, aí já estamos na sexta, sétima edição, junto, né? Junto. Então, de imediato, eu passo a palavra para o nosso ilustre convidado. E, inicialmente, obrigado de forma oficial pela tua disponibilidade, teu tempo. A gente sabe que a agenda é bastante ocupada, bastante corrida. E eu gostaria que tu começasse, então, a falar um pouco da tua formação em administração aqui pela nossa universidade. Vamos remeter lá de quando tudo começou, quando saiu da escola, quando veio para a universidade, a escolha do curso. Então, agora a bola está contigo. Bom, primeiramente, uma boa tarde. Agradecer a oportunidade também do meu saudoso professor aí, André, né? Meu professor lá em 2016, 17, aquela época ali, né? Então, já conhecia o André antes. Agradecer também a oportunidade da professora Eliane. Eliane, desculpa. A professora Eliane, então, a oportunidade também. Enfim, começar então. Comecei trabalhando na empresa da minha família. A gente tinha uma empresa de terraplanagem e depois meu pai tem uma britagem também. Eu comecei lá com 15 anos, eu era apontador. Ficava lá a tarde toda. Saiu tantos caminhões de brita, saiu... E ficava lá contando, anotando, botando a placa, tudo certinho, tudo bonitinho. E eu acho que ali já deu meio que um norte onde é que eu iria trabalhar depois, que seria no mesmo ramo. E nada melhor do que a administração, né? Porque a administração pega uma parte muito ampla do negócio em geral. Às vezes, tu pode escolher um outro curso, que nem eu já estava no meio da construção civil, podia talvez escolher engenharia civil, mas talvez isso me traria um foco diferente do que a administração, porque a administração é aquela coisa globalizada e que é muito importante, né? A gente saber, bom, de ponta a ponta. Talvez quando a gente está na faculdade a gente não dá tanta bola para as cadeiras de psicologia, que hoje eu acho que é fundamental, os alunos gestão de pessoas. Pessoal, eu acho que esse é o maior desafio de todos. E, enfim, comecei trabalhando ali e então, fiz meus 18 anos, já fui para o ensino médio, saí do ensino médio, logo fiz vestibular, passei aqui na Unisc, e comecei o curso. Eu tinha um grande amigo meu, tem um grande amigo meu que fez o curso inteiro comigo, né, que era o Felipe, o Pique, né? Então a gente vinha junto todos os dias, praticamente todas as cadeiras a gente fez junto, foi uma época muito boa. E, enfim, comecei trabalhando daí na época eu saí de apontador, né? Já era maior de idade, já tinha, né, mais obrigações. Eu comecei cuidando, trabalhando em geral, nessa época mais com meu pai e com meu avô, numa empresa que a gente tinha de locações de máquinas. A gente acabou tendo problemas financeiros na época, a gente teve que, então, encerrar essa empresa. O meu pai tinha a outra empresa que era a Britagem, que eu trabalhava antes, que eu era apontador, que é a Ecoterra Mineração, junto com o sócio dele, o Júnior. E, enfim, quando encerrou a empresa de terraplanagem, eu pensei, vou sair, não quero mais trabalhar com meu pai, não quero mais trabalhar com minha família, vou ver como é que tá lá fora. E sempre batia aquela coisa, eu sempre me dei tão bem com meu pai. Meu pai tem uma ligação muito forte. E às vezes tu pensa assim, tu tá numa hora na raiva, tu pensa, mas como é que eu vou deixar ele ali, eu sabendo que eu tenho espaço, ou mesmo não tendo talvez o espaço que eu queria, o que eu almejava na época, mas tinha um espaço ali para mim. E daí eu voltei a trabalhar, fui trabalhar na Ecoterra Mineração, com meu pai, com o sócio dele, e a gente lá se divide, o meu pai e o sócio dele cuidam da parte geral da empresa, a mulher do sócio, a esposa dele, a Lisiane, cuida da parte financeira das duas empresas, e eu cuido da concreteira hoje. Na época a gente não tinha concreteira, a gente tinha só a britagem.
Então eu cuidava da parte de compras, enfim, sempre tem alguma parte de licenciamento que tem que correr atrás, licitações, questão contratual, cobrança, atendimento ao cliente, fazer aquela parte em geral que o empreendedor, em geral, tem que fazer, né? Porque o empreendedor, ele sabe que ele nunca vai fazer uma coisa só. O dia dele é um desafio, é uma coisa constante, todo dia tu sabe que vai ter uma coisa diferente para tu fazer, né? Então, comecei nessa parte ali. Em 2020 veio a ideia da gente ter a concreteira. Se estruturamos, compramos, bom, tudo que usava, silo, caminhões, caminhões betoneira, caminhões lança, bomba estacionária, aquela coisa toda. E começamos. A gente contratou, na época, uma pessoa que já conhecia do negócio, porque a gente não conhecia, nosso negócio era britagem. A gente contratou uma pessoa e ela iniciou todo o processo, então a estruturação da nossa empresa, a Concreto. Vocês fazem uma sucessão, por exemplo, então o negócio de fato lá de locação de máquinas iniciou com teu avô. O meu avô tinha um caminhão, e o meu pai é uma reta escavadeira. Meu pai era operador de reta escavadeira. Entendi. Então meu pai posteriormente, enfim, foi expandindo, foi comprando mais máquinas, mas no fim oportunidades nesse segmento. Mas quando a gente encerrou, o vô daí ficou. Aí ele saiu fora, enfim. E aí você começou o processo sucessório ali com seu pai, enfim, isso, né? E eu achei bem interessante, né, professora, o que ele traz, né? A gente fazer a sucessão e trabalhar numa empresa familiar, né? A gente acha que é mil maravilhas, né? Mas a gente sabe que também é muito desafiador, né? A empresa familiar, eu acho bem desafiador, assim, até pela minha experiência, assim, pessoal, porque não é só negócios, tem o emocional. O Ismael trouxe ali, e eu vejo muito isso, é característico de empresa familiar, né? Como que eu vou deixar não, tu não está deixando qualquer pessoa, tu está deixando o teu pai ou tu está deixando a tua mãe. Então tem um emocional muito, muito grande na empresa familiar, né? E Ismael, tu comentaste ali antes, a gente estava conversando, né, nos bastidores, do negócio de vocês ali da locação de máquinas no início que fechou, né? Eu acho muito importante a gente trazer isso, porque o empreendedorismo não é um mar de rosas, né? Não. Tem as dificuldades, daí tu trouxe essa questão, a gente teve dificuldades financeiras, daí a gente encerrou. Como é que foi a gestão desse momento? Como é que foi essa decisão? Porque não é uma decisão fácil, né? Eu sempre falo, o negócio para o empresário, ele é um filho. Ele é um filho, tu te dedica, tu faz mil coisas, que nem o Ismael trouxe. O empreendedor ocupa vários papéis, né? É como é o pai e a mãe daquele negócio, né? Tu vai dar comida, tu vai dar banho, né? Tu olha tudo dentro do negócio. O empreendedor tem isso. E como é que foi esse momento? Às vezes a gente tem quase que nem um luto, né? Daquela parte ali, enfim. Ainda mais aquilo, meu avô e meu pai já trabalhavam com aquilo. A empresa tinha mais de 20 anos. Só que chega um momento que tu olha assim, eu tô pegando dinheiro de um lado, colocando no outro, só que para quê? Daqui a pouco eu não consigo mais estruturar esse lado e esse aqui também não vai estar estruturado ainda. E naquele momento a gente tinha chance ainda de poder vender, pagar as coisas, pagar as contas. Talvez a gente não conseguiu pagar, mas a gente negociou, foi pagando depois aos poucos, hoje tudo quitado, tudo pago, mas foi bastante desafiador, assim. Todo mundo quer sempre que tudo dê certo, né? E eu tava na metade do curso, daí eu já pensava, putz, que desafio que a gente tem agora, né? Eu olhava de algum jeito, tentava recuperar, mas, é difícil. Quem sabe vamos dar 4 passos para trás e começar de novo. E foi isso que a gente fez, sabe? E graças a Deus as outras empresas se estruturaram bem e a gente conseguiu passar esse desafio. Foi um aprendizado dolorido, mas válido. E eu acho bom trazer isso para os outros empreendedores que estão nos assistindo, né? A
a gente sabe das dores, né? Existe uma dor do empreendedorismo, mas é que também é característico do perfil do empreendedor, né? O empreendedor, ele gosta de desafio, né? Por isso que eu falo, não é qualquer pessoa que pode ser empreendedor, é quem gosta de desafio, é quem quer avançar, quem quer inovar, né? Então, existe um perfil do empreendedor. E ontem, eu conversando com outro empresário, ele usou uma frase que eu gostei muito, que foi assim, às vezes olhar para trás dói, né? Mas daí ele disse, mas tem um provérbio chinês que diz o seguinte, uma pedra que tu trupica, na próxima vez, tu usa de degrau, né? Porque às vezes a gente trupica numa pedra, na próxima vez não, na próxima, ao invés de tu trupicar nela, tu vai usar como um degrau, né? Para não fazer as mesmas ações, né? Exato. E aí, ali vocês encerram as atividades no que tange a alocação de máquinas, mas vocês já tinham em paralelo a britagem. Já tínhamos em paralelo a britagem, sim. Isso. Já tinha em paralelo a britagem. E a britagem já estava... Ela já estava bem consolidada, Uhum. já estava no mercado bem consolidado. E, enfim, a gente focou Certo. A gente focou ali no que tinha, vislumbrava um caminho melhor, né, do que na época a alocação de máquinas. E aí você diz ali que a Eco, por exemplo, que é a Eco Concreteiras, né, que vocês fazem concretos para construção civil, vocês não tinham ainda o know-how suficiente, enfim, aí contratam um especialista ali para dar suporte de como estruturar a compra de máquinas, Exato. caminhões, etc. e tal. E qual é a importância desse suporte, desse acompanhamento inicial ali para startar de fato o negócio? É uma coisa... Como podemos dizer assim, a gente estava abrindo uma empresa que a gente não tinha know-how. O meu pai, quando começou a britagem, o know-how ele tinha. Ele tinha um know-how, pelo menos uma noção, uma base, o mercado ele já conhecia, os clientes ele já conhecia, ele já entendia muito de máquina, caminhão, enfim, entendia muito da parte, o que foi atrás e absorvendo e conseguia fazer. No concreto já é uma coisa diferente. Então, por mais que aquela parte, ele tem uma parte que é bem parecida, mas tem uma parte que é como funciona o mercado, como funciona o processo de entrega, enfim, geral, de produção. A gente não tinha esse know-how. Foi contratado, esse rapaz trabalhou com nós uns 3, 4 anos, acho que em torno de 3, 4 anos. E daí, enfim, quando ele acabou recebendo uma outra proposta, ele pega e ele falou assim, vou sair da empresa. Mês que vem eu já não quero mais. Daí caiu uma mão. Até pra mim, meu pai falou, fulano lá vai sair da empresa. Eu falei assim, e agora, né? Como é que a gente vai fazer? E pra minha surpresa, ele falou assim pro meu pai, mas você já tem a pessoa certa pra botar no meu lugar. O Ismael tá lá pronto. Ele falou assim, deixa ele comer um mês ali comigo pra ele aprender, pelo menos. Ele vai dar certo. E daí tinha um pouco daquela assim, eu tinha perdido a minha confiança já aquela vez, quando a gente enfrentou dificuldades. E daí tu voltar a confiar em ti, será que eu sou bom mesmo? Será que eu tenho condições mesmo? E daí, enfim, deu certo, eu assumi ali o primeiro mês, acho que logo o meu terceiro mês foi enchente. Mas daí a gente foi indo, eu fui conhecendo o mercado. Eu batia no início, as vendas eram menores, porque como os clientes conheciam tudo ele, não me conheciam. Eu tive que bater de porta em porta, tá aqui, me dá uma oportunidade, Tu já conhece nosso produto, já conhece nossa qualidade, mas me dá uma oportunidade, compra comigo. Né? O professor André era também um cliente, né? Aquela, me dá uma oportunidade, e a gente foi indo, a gente conseguiu aumentar o volume de vendas. A rentabilidade a gente conseguiu subir em 50%, porque talvez algum foco que ele botava o foco dele num tipo de serviço, eu botava talvez num foco num outro tipo de acontecimento que havia acontecendo na empresa. Então, isso muda também o olhar de como é a gestão de cada um. Então, ainda bem que deu certo. Hoje ele, por exemplo, não tinha auxiliar nenhum. Se ele ficava doente, a empresa parava. Eu acho que a empresa não pode depender nunca de ninguém. Isso é básico. Ninguém é substituível. Todo mundo tem que... Isso acho que tem que ser claro dentro da empresa.
todo mundo tem que ter essa noção. Eu não posso, o time não pode jogar só porque eu não estou jogando. Também se sobrecarrega também, Não é né? nem Se questão de fica todo sobrecarregar, mundo- mas uma empresa não pode ser assim, isso não existe. Não, Se tu quer a continuidade se da tu quer a empresa, né? continuidade do negócio, tu tem que ser substituído. Tu Uhum. tem que, a tua função, o teu colega tem que saber, nem que seja 20%, mas ele tem que saber, pelo menos rodar um dia, 2 dias sem tu estar ali. E foi assim que eu mudei também a gestão da empresa para ela funcionar de uma forma que ela não seja totalmente dependente de uma pessoa só. E como é que tu fez essa questão da gestão? Vocês fizeram procedimentos, fizeram... ah, como é que tu fez isso? Olha, no primeiro mês fiquei quase louco. Não entendi. Não entendia muito e tentava organizar de uma forma ou outra. E daí tu vai conhecendo também como as coisas funcionam. Oh, imprevisto numa obra ali, imprevisto numa obra aqui, daí daqui a pouco atrasa, aquela ali está adiantada. E fui indo e fui aprendendo, e daí até que eu cheguei e falei assim, ó, eu quero alguém para trabalhar comigo. Ah, mas eu quero alguém para trabalhar comigo, eu vou continuar se tiver alguém pra trabalhar comigo. E peguei uma pessoa para trabalhar comigo e aí a gente foi treinando, foi mudando o processo, fui ensinando, e fui vendo. Hoje eu posso estar aqui, né, nesse podcast sem estar preocupado com o que está acontecendo lá fora, porque eu sei que as coisas estão funcionando bem. E essa parte do criar processo é essencial. A empresa que tem processo, ela tem menos problemas, menos incomodações, menos retrabalho, enfim, em geral. O processo eu ainda estou longe do ideal, mas muito da faculdade, o que eu já aprendia lá, pô, é processo, uma venda é processo, então tudo é processo, sabe? E quando se torna uma coisa padrão, por que o copo foi enchido até a metade aqui, foi cheio aqui? Né? Por que não foi cheio os dois? Por que não foi colocado na metade os dois? Isso é processo. E cada vez mais a gente tem que bater nessa tecla. Né? A padronização, ela reduz os erros, né? Às Porque vezes, daí tu te acostuma. não é porque a tua empresa é pequena que ela não vai ser padronizada. Né? Então, mesmo a tua empresa sendo pequena, ela pode ter um padrão, ela pode ter um processo, isso vai ser essencial para uma pessoa crescer de uma maneira, né, correta, de uma maneira controlada, que sabe o que está acontecendo. A gente é uma empresa muito enxuta, a gente consegue controlar bem as nossas despesas, nossos gastos, dá para melhorar, mas a gente trabalha de uma maneira hoje bem econômica, bem que a gente não existe hoje tu mandar fazer um serviço, tu não vai perguntar quanto vai custar, como vai ser a forma de pagamento. Né? Hoje a gente tem esses processos para compra e a gente começou também o processo para venda. A gente tem o processo produtivo, o processo vai começar de manhã, né? A gente tem e a cada vez que passa, a cada como é que posso dizer, acontecimento novo que está fora do processo, a gente estuda como criar um novo processo para isso não acontecer. Ismael, uma queixa recorrente aqui, inclusive de vários empresários e que a gente já entrevistou aqui no Bate-Papo Empreendedor, enfim, é a questão da mão de obra, né? E a gente estava conversando há pouco, né, que a dificuldade que vocês têm hoje em contratar pessoas comprometidas e pessoas dispostas a trabalhar, né? E aí a gente acaba ocorrendo o quê? A gente contrata às vezes a pessoa sem muita experiência, ensina ela. Então, como é que está hoje o mercado para contratar mão de obra? É esse o gap de vocês também? Gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. É total. Hoje, às vezes eu acho que como tu comentou ali, é melhor talvez pegar uma pessoa e moldar de uma maneira como a empresa considera que ele vai trabalhar da forma correta do que pegar uma pessoa. Pô, vim pronto lá, eu fazia assim, assado. Lá era lá. Aqui é aqui. Enfim, eu acho que a gente também não pode ficar, como eu falei antes, refém de uma pessoa só. Então, às vezes, se tu for moldando, eu acho que é uma maneira melhor. E eu acho que isso engloba não só a construção civil, mas como, enfim, multinacionais, enfim, vários segmentos. Eu tenho vários colegas que eram meus colegas lá no curso de administração, que começaram como estagiário no Fumageiros aqui, né, bem conhecidos, e hoje estão trabalhando lá, estão super bem lá, e começaram como estagiário. O ideal, eu sempre digo assim, se tu tem oportunidade lá,
vai lá, eles vão te moldar da maneira, claro, se tu tiver a concentração, né, se tu aplicar o que eles estão pedindo, tu vai seguir bem, tu vai se dar bem, né? Porque tá no lugar, se tu vislumbra o curso de administração para esse lado mais corporativo, começa de baixo, mas começa, né? E lá tu vai indo. Pô, tenho alguns quantos colegas que foram para esse lado, então super bem. Tu sabe que essa questão aí da mão de obra ela é recorrente, né? E aí, quando a gente fala de pessoas dentro das empresas, nas organizações, a gente não pode deixar de falar sobre liderança, né? E ser líder hoje, ele requer aí uma capacidade, né? Uma capacidade de se comunicar bem, de fazer uma boa interlocução. Como é que é o Ismael como líder de equipe e teu pai também? Pode falar um pouco do teu pai, né? São líderes de equipes aí, de uma equipe de quase 20 e poucos colaboradores, enfim, né? Porque a gente tem que manter o colaborador motivado, né? E ao mesmo tempo a gente tem que conseguir dar conta dos processos e atender bem os nossos clientes. Então, como é que é a liderança dentro das companhias? Eu tive a oportunidade de trabalhar com meu pai e com meu avô, né? Então, eu consegui pegar um líder de uma geração, outro líder de outra geração. E, enfim, o Júnior, sócio do meu pai também, outro líder, trabalhou muito tempo em multinacional. Ele veio com aquela ideia ele vem com a cabeça formada da multinacional, que foi onde é que ele trabalhou tanto tempo, a esposa dele também. Eles têm aquela ideia, nós temos aquela ideia mais familiar, porque a gente não trabalhou em multinacional, a gente trabalhou sempre só no nosso negócio. E eles têm a liderança de um jeito, nós temos de outro, e a gente faz uma mescla. Eu começando lá, logo quando eu tinha 18 anos, pô, meu avô era muito bravo. Meu avô, hoje em dia, o cara, ele era aqui na ponta da faca e, né, não tinha aquela questão do diálogo, isso aí não tinha muita coisa. O meu pai já é mais um meio termo, ele tem aquela coisa da pressão, o diálogo também tem, conforme tal dia tem o diálogo. E o mundo corporativo já tem mais aquela coisa assim, aquela coisa mais rígida, né? Não abrir exceções para nada, processos também é uma liderança baseada em processo. E eu já sou um líder, como é que eu posso te dizer? Pô, a gente tem que ter diálogo. Eu acho que o diálogo é primordial. E vamos lá, meu pai já tem 50 anos. O sócio dele tem também 50 e tantos. Meu avô já tinha 70. Só que eu sou uma pessoa que tenho 28 anos. Como é que eu vou chegar pro cara mais velho que eu e vou tratar ele daquela forma? Muitas vezes ele não vai aceitar. Talvez lá pro meu pai ele aceitava. Mas eu, Ismael, pô, agora o que esse guri, o que esse guri aí tá pensando? E se tu quer respeito, não tem nada melhor que tu dar respeito pra pessoa. Tu respeitou a pessoa, tu ganha o respeito dela, da outra ponta. E aquela liderança, assim, no diálogo, pô, a gente tá precisando, né? Eu cedo um pouco aqui, tu cede um pouco ali, é da conversa. Às vezes acho que eu tô errado, né? Mas às vezes eu consigo lidar de uma forma que de outra maneira não conseguiria. Só que também tem a questão, é um desafio. Tu ser novo e tu tá hoje eu tenho 21 ou 22 pessoas que são subordinadas diretamente a mim. Pô, a maioria, olha, uns 15, 16, são todos mais velhos que eu. Então, como é que às vezes tu vai chegar, tá, por mais que a idade quer dizer, não quer dizer, mas mostra respeito, a pessoa vai te respeitar da outra parte, e eu acho que é tudo que tu consegue resolver as coisas no diálogo. E daqui a pouco, se a pessoa não se adapta no processo, ela infelizmente vai ter que ficar fora do processo, ela vai ser desligada. Mas eu acho que a questão daquela liderança dos mais antigos, ela vem diminuindo, ou hoje é o diálogo. O diálogo não funciona, tu vai ser descartado. Eu acho que no modo geral é assim. E hoje se usa muito a questão da inteligência emocional, né? Porque é algo que está muito em pauta, né? Então
eu sei que tu é jogador de pádel, e muitas vezes a gente tá com aquela vontade de jogar, né? E a cabeça não tá ali, não tá conectada e a gente não acerta um ponto, É né? verdade. E aí falta às vezes a inteligência, né? Porque a inteligência emocional propriamente dita, porque a gente tá num momento tenso, né? E a gente sabe que às vezes atrasa um caminhão ou acaba embuchando as lanças lá Tá louco. e como tu Nem mesmo fala. diz, né? Cada dia é uma novela diferente, mas a gente acaba criando casca, né? E tendo inteligência emocional e transmitindo essa tranquilidade para o cliente e para os colaboradores que é assim que as coisas vão se resolver no tempo certo, enfim. E às vezes 5, 2 minutos depois está resolvido, às vezes leva 2, 3 horas e também é resolvido, enfim, e se consegue dar conta. Então, eu acho que essa é uma pauta também bem importante, né? E isso está muito em pauta hoje nos líderes, né, atuais. Tu tem que, a questão da inteligência emocional é perfeita, é aquela coisa assim, eu tenho que ir lá resolver aquela situação com o André, sabe? Às vezes a pessoa fica assim procrastinando, eu não vou lá resolver, mas tu tem que ir lá resolver aquilo lá. Porque vai doer. E tu procrastina Talvez, porque né? vai doer, e isso a gente tem que estar preparado, é melhor a gente resolver isso aqui agora, do que deixar lá para aquela reunião, daqui a 2 semanas eu vou pegar e vou falar aquela coisa. Daqui a 1 semana já aconteceu 10 coisas, aquilo ali vai ser até insignificante, talvez, de uma certa forma. E a inteligência emocional, às vezes, tu tá lá, sacando um 30-40, né? Pô, final de set, cansado ali, pensa, se eu errar agora eu tô ferrado. Às vezes a gente é assim para atender um cliente. Tô lá com a obra atrasada, enfim, eu tenho que pegar e eu tenho que ligar pro cliente. E no PAD eu iria ali, vou sacar, vou devolver mais uma bola. Ali eu vou ter que ligar pro cliente, avisar para ele, porque como é que eu vou deixar meu cliente sem informação? Né? Ou como é que, enfim, de qualquer outro problema que a gente tem. A gente, uma vez um parceiro nosso de negócio falou para mim assim, se tu tem um problema e tu pode resolver ele antes de dormir, resolve. Porque a hora que tu for dormir, tu vai jogar ele para debaixo do travesseiro e amanhã tu continua com o mesmo problema. Ali vem muita inteligência emocional que, bom, enfim, acabar com a procrastinação, que eu acho que é o que mais vai sugando a gente, tirando a nossa paz, a nossa calma e vai travando a gente também, nos negócios em geral. Essa questão da liderança, né? Para ser líder tem que ter muita inteligência emocional. O que é, né, exatamente a inteligência emocional? É nós agirmos com as nossas emoções de maneira inteligente, né? E às vezes quando tem situações que às vezes a nossa emoção toma conta, às vezes a gente não domina muito elas. Então a inteligência emocional nos traz isso, né? A gente ter essa lidar com inteligência com a nossa emoção e tu trouxe a questão Às vezes a gente está ali, o funcionário está bravo, estressado com alguma coisa que ocorreu errado fora do processo. E por mais que aquilo aconteceu errado, aquilo tá te trazendo um problema para ti também. Daí tu já pensa, vou chegar lá, vou xingar e não sei o que. Cara, vai adiantar? Tu vai consertar aquilo ali xingando? Não vai. Talvez vai trazer um Tu problema vai trazer maior, uma né? quando vê ele pega e vai embora. E aí? Mas não, Resolveu o teu problema? Não resolveu. nem sempre a gente tem essa consciência, né? Às vezes, não, porque que nem eu falo para os alunos, professor, a gente também, empreendedor, a gente, né? A gente também tem emoções, mas às vezes a gente está num cargo de liderança, parece que a gente não tem emoção, né? A gente não E tem vamos lá, no cargo de liderança a gente escuta muito. É. Todas as queixas, toda reclamação, eles vêm para nós e a gente tem que dar um jeito de resolver. Porque se tá fora do processo, tá fora do esquema, tem que dar um jeito de resolver aquilo. E às vezes é só tu que vai poder resolver esse problema. Como o professor André falou, a gente vai criando casca, né? Exato. Vai amadurecendo, vai sabendo como lidar com essas situações, né? Ismael, antes tu comentaste que vocês pegaram ali tu pegou a época das enchentes. Como é que foi esse momento das enchentes ali para o teu negócio? Ele trouxe alguma oportunidade ou trouxe mais desafios? Como é que foi? Então, primeiro, a gente tinha sempre só um fornecedor de cimento. Bom, sem cimento não tem concreto, né? Não é impossível fazer concreto sem cimento. A gente tinha um fornecedor. Logo quando eu assumi, eu falei, eu conversando com o Júnior, só assim, pai, a gente tem que ter 2, né? Porque como é que a gente vai ficar com um só? Pois é, né? Tá, vamos ter 2, vamos abrir nossa exclusividade, deixamos, quem sabe, 70-30 e, né? O que acontece na enchente? O nosso fornecedor, que era o único que a gente tinha antes, é a Lagata. A gente não tinha mais fornecedor.
E se a gente não tivesse o contrato antes, feito com um contrato já tudo bonitinho, quanto a gente não ia pagar por esse nosso segundo fornecedor? Então, ali foi o primeiro aprendizado que eu tive, assim, nunca depende da mão de um só. Nunca, não pode. Nem que seja 10%, 20%, cara, vai lá, é complicado depender de uma pessoa só, porque quando tu depende de uma pessoa só, tu tá comendo na mão dela. A hora que ela tirar a mão, acabou. Isso aconteceu e não foi por culpa do meu fornecedor, foi uma culpa da enchente. Então, ali foi o primeiro desafio. Na época das enchentes ali, também a nossa empresa forneceu todo o material que religou as pontes entre Veracruz e Santa Cruz. A história que o município mobilizou em 6 horas, estava resolvido. A gente tinha um contrato com a prefeitura também, né? A prefeitura logo ligou, a gente não, voltamos à disposição. Vamos lá, se tivermos que trabalhar de segunda a segunda, vamos trabalhar, vamos fazer. E a gente conseguiu ali, né, ajudar também a ligar logo os 2 municípios que, vamos lá, Veracruz precisa, ligação para tudo, né, ali. Então, Veracruz precisa muito daquela ligação, não tem como deixar, não tinha como na época deixar ilhado, né. Tanta questão de saúde, enfim, mantimentos em geral. Mas a gente teve sim uma diminuição, mas não foi nenhuma coisa assim drástica. A gente teria, por exemplo, se o nosso fornecedor, estamos lagados, não tem como tirar cimento, tá ferrado. Uma outra alternativa a tempo, né? Nós já tínhamos a outra alternativa pronta, a gente só mudou, agora vem de lá, enquanto voltar à normalidade, a gente... Às vezes são algumas intuições que a gente não sabe de onde vem, né? Enfim, e o mercado da construção civil ficou bem aquecido logo depois da enchente. Por quê? Muita gente perdeu moradias. Muita gente, vamos lá, pós-pandemia também, pessoas quiseram morar em lugares melhores. Eles investiram na casa em si, às vezes trocando de moradia, procurando uma moradia melhor. Então o mercado da construção civil pós-pandemia vinha já numa crescente, e pós-enchente também, bastante. Então... O mercado da construção civil é impressionante, né? Eu lembro, qual é o livro? Acho que, não sei se Pai Rico, Pai Pobre, ou Segredo da Mente Milionária, mas eles falam de investir na construção civil, né? Investir em imóveis. E eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, construção civil, né? Estavam fazendo prédios, se manteve numa crescente. Teve a crise imobiliária, eu lembro que eu achei, vai diminuir a construção civil. Aqui no Brasil, não, se manteve aquecido. Aí agora a gente teve a pandemia, as pessoas ficaram mais em casa, a construção civil se manteve aquecido. Tivemos a enchente, construção civil também se manteve aquecido. É um mercado muito interessante, né? E principalmente na nossa região. Na nossa região, até a gente pode se dizer assim, a gente tem uma universidade excelente, que é a Unisc aqui em Santa Cruz do Sul. A gente forma muita mão de obra qualificada aqui. Então a gente atrai, hoje nós somos polo de fumageiras, já é desde a década de 80, 70. E a gente virou polo de empresas farmacêuticas também, de distribuidor de medicamento. A nossa região é cheia, porque a gente forma muito mão de obra qualificada. Eu estava falando com um conhecido meu que tinha uma empresa de distribuidora de medicamentos em São Gabriel, que estava... Aí ele falou assim, cara, a região de vocês lá é perfeito, porque tem mão de obra, todo mundo... Aqui não tem mão de obra. Então, geograficamente, Santa Cruz do Sul está muito bem também. A gente está... Porto Alegre, perto de Santa Maria. E a hora que a gente tiver a duplicação, então... Vai ficar um espetáculo, né? A gente está num polo que tá vindo muita gente para cá. Santa Cruz é um lugar ótimo de viver. Segurança, tranquilidade, cujo vida... É lindo, uma cidade mais bonita que Santa Cruz. Tu sabe que eu lembro a primeira vez que eu vim para Santa Cruz, eu morava em Guaíba, eu era criança, eu devia ter uns 8 anos, e a minha tia se formou pela Unisc em Economia. E eu lembro que eu vim aqui e eu olhei e falei, meu Deus, que cidade linda, eu quero morar aqui. E eu tenho essa marca, porque eu era criança, né, e eu morava lá na região de Porto Alegre, lá em Guaíba, e eu lembro que eu nunca mais esqueci de Santa Cruz. E daí depois, na minha adolescência, eu acabei... na época da universidade, acabei vindo morar pra cá, puxar né? um pouco assado pro meu município também, né? Veracruz aqui do lado. Veracruz é lindo também. Veracruz é quase um bairro de Santa Cruz. E se desenvolveu muito, né?
Total, hoje a gente tem também um dos investimentos nossos da empresa, com parceria também com outras pessoas, a gente está fazendo loteamento lá em Veracruz. Então a gente pegou uma área que é próxima a Santa Cruz, nossa área é próxima a Santa Cruz, porque, vamos lá, às vezes é mais cômodo, mais prático comprar ali em Veracruz, do que em certas localidades aqui em Santa Cruz, que está mais longe do centro, que é onde é que gira tudo, né? Algumas pessoas que foram morar em Veracruz. Exato. Veracruz também é uma cidade excelente também, um crescimento. Muitas indústrias também. Muitas indústrias. Veracruz tem polo industrial agora, né? Então, o município procura também sempre auxiliar todas as empresas que vêm para lá. Enfim, as duas cidades, então, tanto Santa Cruz como Veracruz, então, eu acredito que a construção civil ainda vai continuar bem aquecida aqui por esses motivos. Né? Vou te fazer uma provocação, também aproveitar que a professora Liliana vai me ajudar aqui. A construção civil, de fato, ela é bem aquecida no nosso país, muito em virtude também da mão de obra, né? E acaba empregando muita gente e uma série de fornecedores, né? Eu sou novato na área de incorporação e te confesso que eu fico encafifado como é artesanal a nossa construção civil, né? E aí a gente tinha uma pessoa fora da curva, né, de Veracruz, que era o Eliseu Kopp. E ele inventou aquelas casas pré-moldadas, né, que vinha com isopor no meio das paredes, enfim e tal. No teu conhecimento aí, na tua experiência que tu tem, né, concreto, casas pré-moldadas, não sei se tu tem acompanhado, qual é o futuro da construção civil? A gente vai ficar ainda fazendo as caixas, enchendo de ferro, concretando, para ti vai ser bom isso, né? Tomara que fique por muitos e muitos anos, né, sendo dessa forma, né? E eu me lembro quando a gente começou a construir os nossos sobrados, eu filmei o pessoal da Eco enchendo os buracos de concreto, né? Aí eu mandei o vídeo pro meu irmão e ele disse assim, literalmente nosso dinheiro indo pro buraco, né? E foi uma coisa que me marcou até hoje. Mas aí, por que não se tem hoje essas casas pré-moldadas, um concreto, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e daqui um pouco tu ir para esse ramo aí de fazer algumas lajes prontas, sei lá? Hoje vamos pegar um exemplo, né? A questão industrial hoje, praticamente pavilhão industrial, é tudo pré-moldado. Enfim, tem várias empresas aqui na região que já trabalham com isso. Como é que a gente vê a farmácia João Brotar? É pré-moldado. Os caras vão lá, limpam o terreno, em 30 dias tá pronta a farmácia. É pré-moldado. Impressionante, né? E a gente, cara, ainda tem, vamos lá, a maior parte da mão de obra da construção civil hoje, os pedreiros em geral, de onde é que eles vêm do interior? Hoje vem menos gente, cada vez menos gente do interior para trabalhar na cidade. Então ainda está se formando, um número menor. O que eu estava conversando com um engenheiro que é professor aqui da Unisc também, o Christian Donin, um abraço para ele, né? Gente muito boa ele. Ele morou um tempo nos Estados Unidos e lá não tem, mas muito menos. Ele já vislumbra aquela coisa do pré-moldado, a casa vai ser pré-moldada. A gente já tem hoje empreendimentos em Santa Cruz, prédio que já é pré-moldado, prédio residencial que já é pré-moldado. A gente já tem prédio pré-moldado. O Eliseu já via aquilo há tanto tempo atrás, né? Ele fez os primeiros, tem algumas casas pré-moldadas que ele fez em Veracruz, mas na época, aquela questão, vamos lá, a gente está numa terra de alemão. Alemão tem aquele receio, ele prefere aquela coisa que ele já viu. É uma resistência, então, mas daqui a pouco a gente não vai mais ter mão de obra artesanal para fazer as construções que a gente faz. A gente aqui no Brasil, a gente tem que elogiar essa questão artesanal. Nossas casas são muito boas, muito melhores do que tem lá fora, porque é feito de uma maneira muito boa. Os pedreiros fazem de uma maneira muito sólida, né? Porque, vamos lá, vamos para os Estados Unidos, quando dá aqueles furacões lá, leva aquelas casas com tudo, porque eles trabalham dessa forma aí. Mas eu acho que sim, o pré-moldado ele vai virar uma tendência, tanto residencial, industrial já é total. Residencial, acho que daqui a um tempo o rapaz vai trabalhar entre 2, 3, eles vão só montando e... Mas não vai ser utilizado o concreto, porque é para encher. Eu já fiz uma obra aqui em Santa Cruz, onde é que não tem tijolo, parede, tudo de concreto. Esses dias eu fiz um levantamento, né? Uma curiosidade. Para te deixar uma parede de pé do método tradicional, tu tem que passar 8 vezes a mão naquela parede. Senta o tijolo, reboca,
aí tu passa tu filtra, aí tu passa o fundo preparador, aí tu passa a massa corrida, eu falei, credo, cara, 8 vezes, pô, vem o troço e pá, e deixa pronto e mete a tinta e vambora, né? Exato. Hoje, como a gente tem a mão de obra aqui ainda e todo mundo vem fazendo dessa forma, então a coisa demora um pouco mais para emplacar, mas no futuro a gente sabe que vai ser... A mão de obra que está diminuindo, né? Está diminuindo e a próxima mão de obra ela vai ter que ser qualificada. Né? Então, hoje falta qualificação. O pessoal não sabe nem onde é que eu vou me formar para fazer isso. Não tem. Tu vai aprendendo, alguma empresa vem aí, faz uma formação, um treinamento e vai aprendendo dessa forma. Eu fui num simpósio esses dias sobre PUC, que é Pavimento Urbanístico de Concreto. Também é uma tendência nos Estados Unidos, já vem fazendo isso há mais tempo. Aqui no Brasil ainda o custo não compensa tanto, mas em alguns lugares, dependendo da região, já compensa. Né? Tudo varia de região para região. Vamos lá, hoje nasceu concreto. Ele tem uma absorção térmica menor, ele não vai ser tão quente que nem o asfalto, uma qualidade igual, superior, e tu consegue fazer de uma maneira mais simples, mais rápida, tu consegue fazer o PUC do que o asfalto tradicional, no caso, na questão urbanística ali. Então, também é uma tendência daqui para frente. Ele é mais tipo, se passar um caminhão, alguma coisa? Não, tudo da mesma forma. Ele é feito vai com a fibra de vidro, enfim, né, tem toda uma questão técnica lá com o pessoal da engenharia. Daí isso é com o pessoal da engenharia lá, né? Com nós. O meu negócio é executar depois. O meu negócio vamos aprovar e vamos fazer. Isso são grandes obras, né? Hoje aqui em Santa Cruz também já tem obra com PUC, já tem obra com pré-moldado. Enfim, Santa Cruz também é uma região onde é que a inovação sempre isso é perfil, né? Perfil, e eu comentava com meu marido, Veracruz também, acho que eles têm o perfil de administração muito parecido com o perfil de administração do município, muito parecido com o perfil aqui de Santa Cruz, né? Sim, Veracruz, hoje, acho que cresceu muito nos últimos tempos, né? Em quantidade de empresas, enfim, moradias. Eu até não sei quanto está o censo, mas até fico curioso para saber o quanto que não aumentou e melhorou. Hoje está em torno de 132, 136 mil pessoas. Cresceu muito. Muito. Mas, hoje se encaminhando já pro fim aqui, tá muito bom o bate-papo, a gente podia ficar por horas aqui. Mas tu falasse ali, tu tem 28 anos. 28 anos. Como é que tu consegue, tão jovem, gerir, como tu disse, né, é desafio. E como tu enxerga a companhia de vocês daqui a 10 anos? Maior, melhor, nos mesmos moldes, um outro segmento, agregar valor? Então vamos fazer aqui um trabalho, um serviço de futurismo, né? Vamos pegar nossa bola de cristal. Não é algo muito fácil, algo muito simples, né? Mas eu gosto muito do Carlos, né? O cara falou assim, a gente não quer crescer, né? Porque hoje em dia tu ter um volume grande de frotas de caminhões acaba sendo um problema, um desafio, mas a gente tem que qualificar, né? Então eu não sei se tu vai nessa mesma linha, ou me fala aí pegando tua bola de cristal aí, tu é um cara arrojado, vai pra cima, tu quer ser a maior? O Ismael, que tinha 18 anos, aquele Ismael que entrou na faculdade lá no começo, ele não tinha noção nenhuma do que ele faria hoje. Mas eu acho que aquele Ismael ficaria orgulhoso com a pessoa que ele se tornou, enfim. A gente tem, como comentei, a gente tem uma amplitude de negócio. A gente tem a britagem, tem na questão agora imobiliária ali do loteamento, a gente tem a concreteira. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Quando eu entrei na faculdade, eu nem sonhava ter concreteira. Hoje a gente tem. A gente talvez trabalhava mais focado para a britagem, talvez volte a se focar total na britagem. Assim. Enfim, eu acho que a gente tem que sempre ir para o lado que é mais rentável. A gente tem que fazer o primeiro... Eu gosto de estar conversando, eu gosto de estar interagindo, fechando negócio, seja fechando negócio vendendo britas, seja vendendo terreno, seja vendendo concreto. É isso que eu gosto de
enfim, e tudo que for, não adianta também expandir, perder o controle e não ser mais rentável. Então, trocar figurinha, eu acho que não vale a pena. Sim. Mas eu acho que daqui para frente as coisas sempre vêm crescendo progressivamente. Eu acredito que vão continuar crescendo progressivamente os nossos negócios. E, sendo bem sincero, eu não sei. Eu acredito que hoje eu trabalho da melhor forma para a empresa continuar crescendo e daqui a pouco a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas eu acho que tu trouxe uma questão bem importante, né? São muito mais perguntas do que respostas, né? E isso é muito normal, visto que a gente vive hoje num ambiente macroeconômico e um ambiente micro e macroeconômico muito que está variando muito, né? Exato, tanto em termos exatamente isso. Tanto, eu não sei, a gente não sabe. Tanto em termos de tecnologia, em clima, econômico, político, legal, enfim, né? Então a gente sempre tem que estar aquele olho no gato e olho no prato, né? Exato. Eu acho que nunca um ditado deu tão certo. E isso realmente hoje a gente vive muitas incertezas, né? E como empresário, né? A gente sabe que também a gente ser empresário, ser empreendedor é algo muito solitário, né? Porque assim, eu tenho meus colaboradores, eu tenho uma empresa familiar, mas a decisão final sempre é do CEO, né? E se der certo, parabéns, tu não fez nada mais do que tua obrigação. Agora, se der errado, vai vir 300 pessoas apontando o dedo e dizendo assim, mas como tu fez isso, né? O meu pai sempre falou que o meu pai nunca trabalhou sozinho, né? No início ele teve meu avô de sócio, depois ele teve o Júnior. Porque ele não se sentia sozinho quando tu tem um sócio. Então, se tu tem uma pessoa boa, uma âncora, fica mais leve tu levar a coisa. Às vezes tu não leva aquele problema só pra ti. Tu tem alguém... Pô, que nem falei, eu tenho meu pai como meu parceiro ali de negócio. Eu consigo sempre dividir com ele e ele tem uma experiência muito maior que a minha. Total. Né? E ele sempre tenta ajudar da melhor forma, ele sempre talvez já passou por isso, enfim, a gente já passou por tanta coisa, já passou por isso, né, e ali eu não me sinto sozinho, sabe? A escola que a Ecoterra me deu, tanto o Júnior é meu segundo pai, a Lisiane é minha segunda mãe e o meu pai tá ali, eles me dão uma escola total, um suporte total dos negócios, então eu não me sinto essa dor de se sentir sozinho, eu não me sinto. Assim. E, sabe, Ismael, tu trouxe uma visão muito clara, assim, muita clareza, muita sabedoria, do meu ponto de vista, quando tu fala assim, tem que ser rentável, né? Então, não adianta eu crescer muito e não ser rentável. E a gente vê aí empresas que é exatamente essa questão. Elas cresceram muito, mas os processos, a administração, né, o gerenciamento não cresceu junto com a empresa. A gente passou por isso. É? A gente passou por isso. Meu pai e meu avô começaram com um caminhão, outro com uma escavadeira. Quando eles tinham uma frota enorme, e não tinha controle, não tinha processo. Exatamente. A gente já passou por essa dor. Então, e tu hoje aprendeu. A gente sabe a importância daquilo ali. Então, a pedra que tu trupicou, hoje tu usa de degrau, né? O estado chinês. Hoje, enfim, aquilo ali... Enfim, nos trouxe na época uma dor, mas hoje a gente passou por aquilo ali, então a gente... E tem aquela coisa, tu falou da questão de ser rentável, né? Muita gente fala, tu tem que fazer o que tu ama. O que eu gosto de fazer? Precisa de dinheiro. O que eu gosto de fazer? Precisa de dinheiro. Eu não sei o que vocês gostam de fazer. Se não precisa, beleza, né? Hoje, a hora que eu tava vindo pra cá, eu tava escutando Pretinho Básico. E aí, eles falando da questão de que dinheiro não traz felicidade. E aí eles falaram, mas é melhor tu ser triste em Miami do que... É melhor tu ser triste em Miami do que ser triste, num outro lugar, né? Mas é que nem eu digo, também é parecido assim, dinheiro não compra felicidade, mas compra jet ski. Já viu alguém triste andando de jet ski? Não viu, então. Aquela coisa. Então... A gente sempre tem que olhar pro lado do bolso. Trabalhar por amor, pouquíssima gente. Também.
necessário, né? É o sistema que a gente vive, né? O sistema que a gente vive A gente fala muito, necessita, né? muito na academia, na universidade, né, sobre a sustentabilidade, né? A sustentabilidade financeira, a sustentabilidade ambiental e o social, né? Então também a gente tem que produzir de forma que os nossos netos possam produzir, né? Sabendo que os recursos ambientais e naturais são finitos. A gente até pouco tempo pensava em ser infinitos. E o social, né, dá plenas condições de trabalho para os nossos colaboradores e para a sociedade como um todo. E agora eu prometo que é a última, tá? E aí agora eu vou bater em cima dessa tecla. Essa brita, ela não acaba da britadeira, ou ela é infinita e vocês já vão vendo outras possibilidades. Não, a gente tem uma área muito grande, uma área de exploração que talvez vai levar uns 80 anos para acabar a nossa exploração. Talvez a gente acabe, talvez no futuro. Mas a gente não, que nem falei, as coisas vão variando e a gente vai indo conforme, né, vai. Mas sim, um dia vai acabar. O que vai acontecer depois? Sei lá, daqui a 80 anos. Deixa eu ver assim, daqui a uns 80 anos eu acho que eu não vou estar mais vivo, então. Mas teus netos ou bisnetos vão estar. Aí o problema é deles. Aí a história é outra, né? Mas sim, a gente. Bom, a tecnologia vai acontecendo, vai mudando. Vamos ser bem sérios, isso aqui mesmo, o EAD da Unisc. Quando eu entrei na faculdade, não tinha. Não tinha. A gente tinha cadeiras EAD, mas era uma coisa totalmente diferente. Não tem nada a ver com isso aqui. Nada, nada, nada a ver. Pô, eu tinha colega que vinha de Cerro Branco. Daí ela falou uma vez o tempo que ela ficava dentro do ônibus, e às vezes para vir fazer uma prova e ir embora. Hoje tu tem a comodidade de fazer isso pro lugar do mundo que tu estiver. Tu vem ali, faz tua prova, tu vem ali, tu estuda tal. Às vezes realmente eu acho que a maneira é o híbrido que fala, um pouco presencial, é a melhor maneira possível, porque tu vai ter aquela relação. Na faculdade é o lugar onde é que tu vai desenvolver a tua liderança, a tua fala, o teu comportamento, o teu relacionamento em geral. Tu aprende muito, é aqui o lugar onde é que mais tu vai aprender. E vamos lá, talvez para a pessoa que é um pouco mais tímida, aqui é o lugar de tu tirar essa timidez. Aqui tu pode errar, aqui tu pode falar, enfim, aqui é o lugar. E esse modo híbrido hoje, eu acho que é excelente, é o ideal, porque às vezes se tornava até um pouco maçante. Pô, a gente sair 6 horas correndo, se ajeitava para estar na aula aqui às 7, todo dia, segunda a sexta. Eu sempre fiz, acho que eu fazia 4 cadeiras, não era 5, um dia eu deixava. A sexta-feira eu jogava fora, mas daí depois tinha que recuperar da sexta, tinha que vir na sexta igual, né? Não adianta. Então o modo híbrido hoje é excelente, sem dúvida nenhuma, assim, porque, vamos lá, a questão de coisas simples tu consegue fazer em casa, aprender em casa, e o problema, e a questão do coletivo tu consegue ter aqui depois do modo híbrido, fica uma maneira, uma balança boa. Sabe que nós, como professores, né, a gente era habituado a dar aquelas aulas expositivas dialogadas, né? Hoje a gente obrigatoriamente utiliza metodologias ativas, a gente grava a aula, a gente diz que a gente é quase uns influencer, né? Uns programadores, às vezes a gente tem que botar o material, criar as trilhas, enfim, de aprendizagem. E eu não tenho dúvida, né, que hoje o híbrido é um caminho sem volta. Só o MEC ainda ele tem dúvidas quanto ao modelo do híbrido, né? O que ele permite hoje é aumentar o volume de EAD dentro do presencial. Então ele continua como curso presencial, mas uma porcentagem, 20% até 30% pode ser EAD. E está sendo muito legal, né? E a gente tem também os cursos EADs aqui da nossa universidade, que ele tem atividades presenciais, são projetos integradores. Então está dando muito certo, né? A professora Eliana também é professora do presencial, do EAD aqui da Unisc. Então a gente também virou quase que multifacetas, né? A gente trabalha em várias áreas, vários conteúdos, várias formas, né? Isso que tu traz, acho que é muito legal. E o EAD, ele permite essa comunicação também, essa troca. Na verdade, é uma mudança de comportamento, né? As pessoas hoje elas estão se comunicando de uma forma diferente. Tu sabe melhor do que a gente, porque tu já pegou a tecnologia
já faz parte, acho, desde que tu nasceu, né, ali, então, nós não, né, a gente já Foi um pouco analógico. pegou... Nós entrávamos na faculdade, já tinha que comprar um laptop, né? Antes de quando eu comecei, a gente ainda usava caderno, daí depois na metade foi o laptop. HP12C, depois vem o laptop. HP12C, depois o laptop. Então, é uma mudança de comportamento e a gente tem que se adaptar a isso, e eu vejo como uma facilidade, por exemplo, para as pessoas que não têm como se deslocar, né? Posso estudar, não preciso ficar atrás de ninguém, porque eu posso estudar de casa, né? Porque se deslocar também é um custo, né? É um custo e... Vamos lá, tem gente que não tem a comodidade de morar aqui perto. Exatamente. E, ou enfim, numa cidade que tenha faculdade, por mais que eu estava aqui em Veracruz, para universidade. mim, de casa até o Unisc aqui, acho que dava 10 minutos, 11 minutos, era do lado. Então, daí às vezes eu ficava pensando, meu Deus do céu, olha esse colega, essa colega, vem da Encruzilhada, Cachoeira. Uma vez tinha uma moça que fez uma cadeira comigo, era de Montenegro. Eu falei, mas Montenegro tem faculdade lá dela? Não, é que essa cadeira só vai ter aqui nesse semestre para me formar. Eu falei, meu Deus, eram os desafios que tinha na época, né? Que hoje tu consegue, facilitar bastante. Daí eu falei do laptop, no final da faculdade daí já era no celular. O celular começava a ficar mais moderno, tu conseguia pesquisar no Google ali, conseguia dar uma estudada, não precisava ter o laptop aí. Professores, a gente também tem que se adaptar a isso. Às vezes os alunos estão assim, né, aqui, né, e daí eu chamo assim, prof, tô anotando. Que bom. Não vou falar nada. Mas, Mael, mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade. Reconhecer, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí falando. Enfim, eu agradeço a lembrança, ter lembrado aí de mim. Foi bom estar aqui de volta, fazia tanto tempo que eu não entrava aqui dentro da universidade. Enfim, muito bacana aí o bate-papo com vocês. A gente viu ali que tu se emocionou em algumas vezes, né? E é isso que a gente gosta de ver, né? E eu tenho certeza que tu vai crescer muito, vai se desenvolver muito como pessoa, como empresário, como empreendedor, que é algo, né, que está no sangue, né? Já vem de geração em geração e é algo bem importante. Não sei se a professora Eliana quer fazer Não, agradecer o Ismael pela disponibilidade, foi sensacional. E eu tenho... te conheci hoje, mas assim, me despertou uma grande admiração, né, por tu ser tão jovem. Eu acho que tu já passou por muitos desafios. Bom, ali porque eu compartilho dessa dor, que eu já passei por isso, assim, fechar um negócio é uma dor grande. Se tu te emocionou é porque talvez ainda dói, né? Mas a gente cresce, né? Essas dificuldades, né, elas fazem com que a gente não repita esses erros, né, e isso faz parte do empreendedor, né, o empreendedor, se tu for conversar com vários empreendedores, eles falam, eu quebrei, eu já fechei, né, então muitos empreendedores faz parte da trajetória, né, às vezes do caminho. Tu tem que machucar o teu ego um pouco, assim, admitir, errei E faz parte. E um dia eu conversando com um empreendedor, que é um empreendedor que eu considero muito, sobre uma situação, né, de um outro empreendedor, e ele olhou para mim e falou assim, cara, ele vai ter que quebrar, porque quando a gente quebra, a gente cresce, né? E tu tá aí, né, com vários desafios, a empresa crescendo numa área super aquecida, né, aqui no nosso estado, na nossa região. Então, e eu criei uma admiração muito grande pela tua trajetória, porque tu é jovem, né? Tu tem 28 anos e já... Eu acredito que daqui a 10 anos, tu falou, o Ismael de 18 anos se orgulharia. Eu acredito que quando tu tiver 38 anos e olhar de novo, tu vai pensar assim, nossa, eu sou o cara, assim, porque tu vai estar maior ainda, tu vai ter muito mais bagagem ainda, com certeza tu vai ter mais orgulho do que a empresa vai ter se transformado daqui a 10 anos. Mas complementando o que tu falou, no meio dessa trajetória eu tive muita dúvida de mim mesmo. Tive muita dúvida e, enfim, eu consegui, vou conseguindo e, enfim, a gente tem que ir trabalhando e ajustando isso. Mas é isso. Tudo ficou agora registrado no nosso podcast. Muito bem, então, mais um case inspirador aí dos nossos egressos. Então, damos por encerrado nossa edição do Bate-Papo Empreendedor.